Oi pessoal, vamos começar pensando os porquês que as pessoas desejam instalar soluções ecoeficientes nas suas construções. Hoje a gente encontra diversos porquês no mercado e muitas vezes as pessoas elas vêm em busca de um objetivo, só que aí a gente pode facilitar essa introdução de solução ecoeficiente para ela, apresentando outros motivos que também ela às vezes não estava pensando, como por exemplo, hoje muita gente busca por conta da economia. Então a implantação de um sistema de aproveitamento de água, a implantação de um sistema de geração de energia, isso vai trazer economia para ela. No momento que ela vem buscando economia, a gente pode mostrar também que ela vai ter uma maior segurança do seu imóvel, né? Hoje o imóvel ele pode acabar a luz, pode acabar a água, isso numa indústria pode causar sérios problemas. Então, além da economia, você pode mostrar que ela vai se tornar autossuficiente. Outro motivo que as pessoas buscam fazer essas instalações, por conta da visibilidade que ela vai trazer para o seu empreendimento, seja um loteamento, seja uma casa para ser comercializada, seja um espaço comercial, as pessoas buscam fazer essa introdução também pela mídia. Empresas também hoje buscam a introdução de soluções ecoeficientes para se adequar às leis. Tem, por exemplo, a política dos resíduos sólidos que pedem para que os grandes estabelecimentos eles tratem os seus resíduos sólidos e consigam levar esses resíduos até a destinação correta. São empresas que então elas vão colocar isso por causa da lei. Que outra solução, outro benefício que as pessoas buscam, né? Outro motivo. As pessoas também querem viver com mais saúde, elas querem mais qualidade de vida nas suas construções, para ela mesma, para sua família. Então ela opta por colocar materiais naturais e materiais que não soltem nenhum tipo de químico no seu ambiente, porque assim ela sabe que o seu ar dentro do ambiente ele vai estar com uma qualidade melhor. Outro motivo, a segurança alimentar. Muita gente também já vê os malefícios que causa os produtos com agrotóxicos do mercado e quer trazer para perto de si o seu próprio cultivo de alimento. Principalmente a pessoa que quer preservar o meio ambiente, que ela entende que ela faz parte de um todo e que ela precisa respeitar esse todo para que ela continue existindo. Então elas optam isso também por fazer essa introdução de soluções por uma questão também de preservação do meio ambiente. Então a gente pode listar aí vários benefícios que vai trazer a introdução de soluções ecoeficientes. Ela vai trazer mais visibilidade para o seu projeto, ela vai trazer segurança alimentar, ela vai trazer saúde, conforto, adequação às leis, economia, enfim, são vários benefícios e muitas vezes as pessoas vêm buscando um dos benefícios e aí a gente que tá nesse mercado, que a gente vai ter que bastante explicar para as pessoas tanto o porquê que ela está instalando, quanto os benefícios que isso vai trazer, é sempre uma coisa que a gente pode apresentar para eles, né? Eles vêm atrás de um benefício então e você mostra que existe aí um grande leque de benefícios sempre. A construção sustentável ela existe desde que o mundo é mundo. Esse termo ele é uma coisa mais nova, mas a sustentabilidade, trabalhar questões de trabalhar com material local, trabalhar integrando o clima local, o vento, o sol, para que o ambiente fique confortável termicamente, trabalhar essas questões, desde que foram feitas as primeiras construções vernaculares, isso já sempre foi pensado, né? A gente pode analisar aí construções como o Taj Mahal, como a Muralha da China, como as construções nômades
da América, como as construções na África. Todas as construções, então, sempre pensaram em como utilizar o material local e como integrar isso no clima para que essa construção tivesse uma boa eficiência. Então, o que aconteceu nesse tempo para ter mudado tanto essa situação, né? A partir do século XVIII, iniciou-se a Revolução Industrial, onde a energia ficou mais barata e o mundo começou a se voltar para um consumismo muitas vezes desnecessário para a sua real utilidade, e sim por uma questão de moda, por uma questão de vício de consumo mesmo. E isso foi fazendo que essa produção de plástico, esse consumo de metal, consumo de energias, combustíveis fósseis, o consumo disso foi aumentando desenfreadamente e junto com isso foi começando a se poluir cada vez mais o planeta. Então hoje a gente vive diversas crises por conta desse consumo desenfreado. A gente vive a crise de poluição da água, a gente vive crise da poluição do ar, a gente vive dentro das cidades bolhas de ilhas de calor que deixam o ambiente praticamente insuportável. A gente vive a crise de alimentos, onde nossos alimentos hoje chegam envenenados até nós. Problemas psicológicos nas cidades também, por essa falta de integração. Então a gente hoje vive diversas crises por conta desse consumismo desenfreado, né? E, bom, a ONU estima que até 2050 a gente já vai aumentar cerca de 20% da nossa população, o que vai fazer a gente bater aí a marca de 10 bilhões de habitantes na Terra. Ou seja, se hoje a gente já vive essas crises com o número de habitantes que a gente já tem, daqui 20, 30 anos a gente vai estar muito pior se a gente não começar desde já a adotar essas soluções que a gente consiga viver mais integrado com o planeta, ter mais saúde, economizar e que a gente consiga preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Então, antes se falava muito de ecologia, eram outros termos que usavam. Aliás, a questão de nomenclatura, por serem assuntos novos, a questão de nomenclatura sempre é um pouco complexa, porque existem conhecimentos desenvolvidos em uma parte do planeta que chamam de uma forma, outros que chamam de outra forma, mas o que se trata em geral é dessa integração e respeito com o nosso planeta. Então, teve uma conferência mundial, a Rio 92, no ano de 92, no Rio de Janeiro, onde vários governantes mundiais e vários empresários mundiais se reuniram em busca de encontrar soluções para essas grandes crises que a gente está vivendo. Então, nesse encontro foram definidos o conceito de ecoeficiência. Bom, primeiro vamos falar o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade é a ideia da gente deixar para as futuras gerações a mesma disponibilidade de recursos que a gente tem hoje, de maneira que a gente possa se desenvolver e de maneira que eles possam se desenvolver. Isso é a sustentabilidade. Hoje já se fala também de impacto positivo, onde além de a gente preservar o que a gente tem, a gente consiga dar mais condições para que a natureza se desenvolva no futuro. Então isso seria já um impacto positivo. Então, nessa Rio 92 foi definido o termo ecoeficiência como uma das medidas que os governos e empresários deveriam adotar nos seus projetos para conseguirem reduzir esse impacto no planeta. Então, são soluções ecoeficientes que são soluções que elas conseguem minimizar o número de energia para o seu processo de produção, ela consegue reduzir a geração de resíduos, ela consegue reduzir a geração de químicos para poluentes em geral, ela consiga fomentar a educação ambiental como um todo, ela consiga maximizar a integração das forças naturais, do sol, dos ventos, da água, para que isso possa trazer para a gente o conforto.
Então essas são termos da ecoeficiência, e a ecoeficiência é um dos caminhos que vão fazer a gente ter um desenvolvimento sustentável. Então é bom sempre ter claro a diferença desses dois termos. Então por isso a gente não fala que uma construção é ou não é sustentável, e sim a gente lista as soluções ecoeficientes que foram implantadas nesse projeto, nessa construção. A partir disso, foram se desenvolvendo infinitas técnicas pelo mundo, como a gente pode ver aqui essa exposição que é o Solar Decathlon, que acontece na Europa, hoje já acontece nos Estados Unidos também, onde várias empresas e universidades do mundo se reúnem para criar modelos e demonstrar suas pesquisas de inovações de soluções ecoeficientes que eles propõem. Então muitas soluções na questão da construção não gerar tanto resíduo, então serem construções modulares, integrar a projetos com água, com energia. Enfim, existem aí, a gente que já está trabalhando nisso já fazem 12 anos, a gente vê semanalmente empresas e negócios saindo pelo mundo inteiro. O mercado da construção sustentável é um dos maiores mercados existentes no planeta, então é uma coisa que diariamente ela cresce. E o que foi acontecendo, né? Com esse interesse das pessoas em se adequarem às soluções ecoeficientes, muitas empresas começaram a se utilizar disso para criar uma visibilidade que às vezes não é real para a sua empresa. Então ela coloca um sistema de economia de água e se lança como uma empresa sustentável. Ela reduz 5% o número de resíduo que ela joga no meio ambiente e ela se chama como uma empresa sustentável. Muitas vezes elas mudam a logomarca dela, incluem a cor verde e assim elas começam a atribuir elementos, frases como empresa sustentável, empresa eco, e normalmente, muitas vezes isso não é verdade, né? Então a gente chama isso de marketing verde. Em inglês existe um termo que chama greenwashing, que é quando uma empresa então ela tenta se pintar de verde para se vender ao seu público. Então, bom, dentre isso tudo, o importante de falar das soluções ecoeficientes é que o mais importante para uma construção ser sustentável, para essa construção incluir, né? A gente vai usar esse termo também, construção sustentável, porque é um termo que é bastante aceito hoje aqui no Brasil, então a gente também utiliza ele, mas como eu falei, a gente prefere dizer que é ou não é sustentável, e sim que ela tem essas soluções integradas. Então, qual que é o principal para essa construção mais integrada com o meio ambiente? Ela fechar os ciclos. Então, ela tem que entender todo o ciclo de consumo dela, para que as coisas não estejam sendo desperdiçadas e elas estejam sempre de uma forma circulando pelo ambiente. Por exemplo, com a água. A água, a gente pode pensar em captar essa água, utilizar a água da chuva, reutilizar as águas cinzas, por exemplo, a água da pia, a água das torneiras, a gente consegue reutilizar essa água para irrigação, e a gente já então cria um campo com vegetação para que essa água ela esteja evaporando e voltando para a atmosfera, ou então sendo infiltrada corretamente no solo e abastecendo os lençóis freáticos, e assim promovendo então todo esse ciclo da água. O mesmo com o calor. O calor que tá sendo gerado dentro do ambiente, a gente muitas vezes consegue utilizar desse calor para que ele promova ciclos de ventilação dentro do ambiente, e isso venha a trazer para a gente mais conforto, e de uma forma que a gente não esteja, por exemplo, lutando contra um ar-condicionado ou lutando com um aquecimento de
de ar da casa, e sim a gente esteja trabalhando esses fluxos de calor de maneira com que a gente consiga fechar esses ciclos. Outro ciclo que a gente consegue fechar é o dos materiais. Então, o material, a gente pode pegar o material do local, utilizar na nossa construção, e no momento que a gente não for mais usar essa construção for ser desmontada ou demolida, esse material ele possa ser reintegrado ao meio ambiente e que isso possa gerar novos materiais. Então, o conceito geral é sempre essa ideia da gente conseguir fechar esses ciclos. Bom, nesse tempo foram se denominando diversas nomenclaturas, cada uma tem um viés para mais um lado. Por exemplo, a bioarquitetura, que se chama essa construção que ela está mais integrada ao bio, o Green Building como um termo já mais americano, falando sobre edificações que sofrem esse processo de certificação, e aí você então chama ela de Green Building, como empresa que utilizou de outras empresas que também estão cadastradas. A gente tem a bioconstrução. A bioconstrução é uma construção que você utiliza as próprias mãos e os próprios materiais locais para construir. A arquitetura sustentável, que foi sendo denominado esse termo porque a sustentabilidade foi o termo que ganhou mais notabilidade, então a arquitetura sustentável acaba criando isso. A arquitetura verde, que é pela cor, então, enfim, significam todos a mesma coisa, que no fundo sempre isso é a arquitetura. A arquitetura ela sempre esteve juntando todos esses conhecimentos, mas por hoje ser um trabalho diferenciado do que está acontecendo no mundo da arquitetura como um todo, a gente vai utilizando termos diferentes para nomear isso, mas a forma que a gente gosta de dizer é que é a pura arquitetura e contar quais foram soluções ecoeficientes que foram integradas nessa arquitetura. Então, bom, são inúmeras soluções que a gente tem aí no mercado para utilizar. E a gente, como vem apresentando isso já ao longo de 12 anos, a gente foi encontrando formas para formatar uma forma mais fácil dos nossos clientes, dos nossos parceiros, deles entenderem como são, quais soluções eles podem colocar, quais são as diferenças e interligações entre as construções. Então, com isso, a gente organizou esse conhecimento em 6 categorias de soluções. Uma construção ela pode estar numa categoria e ela pode também estar colaborando com outra categoria. Nosso intuito não é isolar essas soluções, e sim é só facilitar o entendimento para quando você for analisar um projeto que você for elaborar, você entender que pelo menos dentre essas 6 categorias de soluções, você pode encontrar em cada uma delas quais são soluções que você pode colocar no seu projeto, né? E a variedade é muito grande. A gente vai assim, a parte de cisternas para aproveitar a água da chuva, de placa solar para gerar energia elétrica, de tratamentos de esgoto para, enfim, tratar todos os seus efluentes, água cinza. Para organizar então esse mundo, a gente organizou isso nessas 6 categorias que são: primeiro, o aproveitamento da água da chuva; em segundo, a utilização de materiais naturais e materiais reciclados na construção, desde estruturas, pisos, fechamentos, mobiliário, entre outros. Em terceiro, a integração da arquitetura bioclimática, que se trata desse estudo da gente entender qual que é quanto que cada material esquenta, qual que é a inércia térmica desse material, como que esse material está disposto dentro da construção, pensar como que o sol está batendo, como que está funcionando a iluminação, a ventilação. Então isso é a arquitetura bioclimática, esse estudo. Aí, em quarta categoria, a gente tem o tratamento dos resíduos. Então, todos os resíduos que a gente está criando, resíduos líquidos, sólidos, orgânicos, a gente pode encontrar formas da gente reciclar ou criar um tratamento para esses resíduos.
Em quinto, a geração de energia. A gente pode ter nossas próprias fontes de energia, seja a fotovoltaica, seja a energia do vento, enfim, formas de economizar energia. E aí a sexta categoria, a integração da vegetação, trazendo esses benefícios das plantas estarem próximas a gente, em que a gente pode colocar a vegetação em telhado verde, em parede verde e também em hortas, né, no piso em geral. Então, organizando nessas 6 categorias, a gente encontrou uma facilidade para que as pessoas possam claramente identificar e a gente possa criar nossas apresentações também, mostrando o que a gente está fazendo em cada uma dessas categorias.